E agora a gente vai falar sobre o pecado. Você sabia que o pecado ele possui dimensões? E essa temática ela é muito importante porque ajuda, a sua compreensão nos ajuda a buscar a reconciliação com Deus e com o próximo. E para nos explicar melhor quais são então essas dimensões, eu converso agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar no Manhã da Piedade. Padre Samuel, que hoje está estreando um cenário novo para a gente aqui. Muito bonito cenário, viu, Padre? Pois é um cenário um pouco aqui que a gente usa no Papo de Sacristia. Estamos fazendo na parte interna porque já recebendo peregrinos para que não haja nenhum risco de interferência na gravação. Perfeito. Padre Samuel, vamos começar então explicando, ou falando o que é o pecado. Então, essa é uma pergunta desafiadora. É porque o pecado vem a nós como uma experiência de desobediência àquilo que Deus nos deu como instrução. Então, eu diria assim, à luz do texto bíblico, fazendo uma abordagem primeiro bíblica do que é o pecado seria uma desconfiança da bondade de Deus, uma dúvida a respeito da sua palavra e uma desobediência à sua instrução. Aqui eu estou pegando bem naquela linha daquilo que a gente vê já nos primeiros relatos do livro do Gênesis. Em última instância, o pecado significa um exercício da nossa liberdade, que é um dom de Deus, como uma negação a Ele, aos outros e também a nós. E Padre Samuel, qual seria, então, a natureza do pecado humano? É possível, determinar essa natureza? Então, nós poderíamos dizer assim, o pecado é uma invenção humana e angélica. É porque nós somos seres de liberdade. Então, o pecado se funda no fato de que nós somos livres para dispor na nossa vida na direção de Deus ou na direção contrária a Ele. Como sempre, gosto de recorrer à etimologia das três línguas que compõem os textos bíblicos. Quando nós vamos ao hebraico, o pecado é shet. Shet significa errar a direção. Eu miro em alguma coisa querendo acertar aí e acabo acertando no lado errado, No grego, pecado é hamartia, que significa perder o caminho, desviar-se da rota. E no latim, peccato, de onde vem peccatum, é tropeço. Portanto, nós poderíamos dizer, à luz da etimologia, tanto do hebraico, quanto do grego, quanto do latim, que o pecado é um desvio de rota, é um tropeço, é um erro tentando acertar no lugar errado. A gente começou, Padre Samuel, esse bloco, a nossa conversa, falando sobre as dimensões do pecado, que muitas pessoas podem nem saber que existem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas dimensões e como elas afetam a nossa vida. Então, nós diríamos assim, o pecado ele entra em tudo aquilo que nós somos, quer dizer, nos afeta corporalmente, psiquicamente, espiritualmente falando. Nós poderíamos dizer que o pecado tem uma dimensão cultural, quer dizer, que ele corrompe a cultura e de que ele corrompe as nossas relações com o criado. E poderíamos dizer também que o pecado, de alguma forma, ele atrai dano e frustração para tudo aquilo que existe. Nós, enquanto seres humanos, nós nas nossas relações, portanto, é possível dizer que sim, que o pecado traz em si uma dimensão relacional e cada um de nós na nossa relação com o todo, Sobretudo o livro do Gênesis vai ajudando a perceber como que o pecado vai desregulando relações, vai trazendo desequilíbrio na sociedade e isso afeta inclusive a natureza. Tanto que hoje nós podemos dizer, embora não no sentido estrito, mas no sentido analógico, uma dimensão de um pecado social, um pecado ecológico e por aí vai. E existe, Padre Samuel, pecadinho e pecadão? Nós diríamos assim, existe pecado mortal. O pecado mortal seria, de fato, uma negação ao amor de Deus, um atravessamento na amizade que nós temos que ter para com Ele. E o pecado mortal está ligado àquilo que está lá disposto nos 10 mandamentos. Então, roubar,
falso testemunho, cobiçar aquilo que é do outro. Então, isso seriam os pecados mortais. E os pecados veniais seriam pequenas faltas ou pequenos desvios de conduta associados a esse grande núcleo. Por exemplo, em algum momento, talvez, contar uma pequena mentira, em algum momento, talvez, faltar com um gesto de generosidade, de gentileza. Nós poderíamos dizer que isso se constitui como um pecado venial. Padre Samuel, o pecado... Que seria o pecadinho, né? O pecadinho, né? Que muita gente fala. O pecado, ele implica em ação apenas quando agimos que estamos pecando ou em pensamento também podemos pecar? É possível pecar muito, né? Quem nunca sentiu inveja do carro da vizinha? Quer dizer, em pensamentos é possível pecar. O que a igreja nos ajuda a perceber é que não basta o pensamento, é preciso consentir com ele. Então nós pedimos perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos e pelas nossas palavras, porque o pensamento de alguma forma é um raio-x da nossa alma. Então o pensamento vem e vai. O problema é consentir com aquele pensamento. Mas nós sempre somos provocados a nos perguntar por que nós estamos pensando em alguma coisa. Então eu diria que o pensamento ele pode dar à luz, ou seja, fazer o parto do pecado. Mas ele em si mesmo, um pensamento em si, aquele que vem e vai e ao qual nós não nos prendemos, em si não é um pecado. O problema é consentir ou alimentar aquele pensamento. Nutrir, né, aquele pensamento errôneo. Padre Samuel, a Bíblia, ela sempre nos convida a refletir a respeito das nossas ações. E aí implica em pecados que possamos estar cometendo. Mas tem um dia em especial que eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, que é a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. Qual que é a importância dessa data para o cristianismo e o que ela nos faz refletir? Ela nos faz refletir aquilo que diz o apóstolo Paulo, né? Nós valemos muito, custamos o sangue do próprio Deus. E aqui é preciso fazer notar que a Sexta-feira da Paixão não é um dia de meditar sobre as nossas culpas, do ponto de vista de que a gente vai ficar se punindo numa espiral de ressentimento e nutrindo em nós um sacrifício que é um olhar para nós mesmos. Mas todo sacrifício, todo jejum próprio da Sexta-feira Santa é, na verdade, um reconhecimento profundo de que o amor nos amou na cruz. Então, a Sexta-feira Santa é um dia profundo da misericórdia, da meditação daquilo que diz o apóstolo Paulo, da loucura do amor de Deus por nós, né? Nós que éramos perdidos, que estávamos em condição de inimizade com Deus, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos feitos amigos de Deus, amigos uns dos outros, de modo que na cruz de Cristo se destrói o muro da inimizade e se paga a dívida que pesava sobre os nossos ombros. Então é um dia, antes de tudo, de meditar que o amor e a misericórdia de Deus tem o primeiro passo em direção a nós, não é? E que cabe a nós correspondermos com uma vida santa, cada vez mais em gratidão, né, ao tanto que Deus nos ama. Padre Samuel, a gente já está caminhando então, né, para o encerramento do nosso bate-papo semanal. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção para as pessoas que estão acompanhando o Manhã da Piedade, que estão ligadinhos aqui na TV Horizonte e que essa reflexão possamos fazer todos os dias, né, não apenas na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, que essa gratidão permaneça com a gente ao longo de todos os dias do ano, né? Eu diria, a consciência das próprias faltas é muito importante. A consciência do pecado é, antes de tudo, de que nós somos limitados e temos sempre que nos aproximar de Deus para que Ele nos cure de nossas feridas. E aproveitar este tempo tão especial da meditação da misericórdia, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar que o nosso coração seja invadido por esta loucura do amor de Deus que nos quis, apesar de nós, e que nos convida também a sermos misericordiosos. E pela intercessão da Mãe das Misericórdias, Nossa Senhora da Piedade e de São José, eu rogo sobre a bênção de cada um de vocês que nos acompanham, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito, muito obrigada, Padre Samuel. A gente se vê semana que vem, combinado? Eu que agradeço. Até semana que vem. É sempre um prazer.